Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a solenidade de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. Nós estamos, portanto, há 50 dias da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura, Lucas coloca a Páscoa exatamente nestes 50 dias. Porém, São João, no Evangelho, coloca a Páscoa no dia da ressurreição, no terceiro dia. Ambas não se contradizem, mas se complementam. São duas formas de olhar, de celebrar e de viver esta grande solenidade da igreja. Essa solenidade em que os apóstolos recebem no cenáculo o Espírito Santo e vão em missão. Portanto, é o nascimento da igreja missionária guiada pelo Espírito Santo que vai até os confins da terra. No domingo passado, nós celebramos a ascensão do Senhor, a ida definitiva de Jesus para junto do Pai. E naquela ocasião, Jesus dizia para os seus discípulos, apóstolos e para cada um de nós: "Eu vou para junto do Pai, mas não os deixarei órfãos. Enviarei o Espírito, o Defensor, o Paráclito." A sua promessa se cumpre neste dia de hoje, ao recebermos o Espírito Santo e somos encaminhados para a missão. Os discípulos estão reunidos no mesmo lugar. Tanto Lucas quanto João trazem este fato. Na primeira leitura, Lucas coloca os discípulos todos reunidos num único lugar e de repente vem uma ventania e junto com a ventania que sopra onde eles estão, vem como que línguas de fogo e pousa sobre cada um deles. Aqui nós vemos figurado uma das expressões ou imagem atribuída ao Espírito Santo. O Espírito Santo é visto como pomba. Ele aparece no batismo de Jesus, quando Jesus é batizado por João. Uma pomba branca desce do céu e pousa sobre a sua cabeça. E Jesus apresenta ali o seu Filho amado, reconhecido e legitimado pelo Espírito Santo. Uma outra imagem que aparece do Espírito Santo, se é que podemos dizer imagem, é o sopro, o ar, o vento. Nós não vemos o ar que respiramos, mas se ele faltar, nós não sobreviveremos. Assim é a ação do Espírito Santo, esse sopro divino que nos concede vida, que nos
concede espírito para que nós possamos agir em nome de Deus. E depois as línguas de fogo, que também simboliza o Espírito Santo presente na primeira leitura de hoje. Depois, essas línguas de fogo são 7, como são 7 também os dons do Espírito Santo. Vale lembrar aqui que o número 7 tem uma simbologia. Não é apenas o número literal contado de 1 a 7. Essa é uma expressão palpável, uma imagem, para nós entendermos o que está por trás dessa expressão. 7 significa totalidade, plenitude, algo infinito. Toda vez que na Bíblia aparece o número 7, ele e seus derivados, ele tem esse correspondente. Vocês se recordam quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar seu irmão se ele lhe ofendesse? E aí ele mesmo adianta e diz até 7 vezes, e Jesus, percebendo que ele não tinha entendido o número 7 no seu significado pleno, ele vai dizer não até 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre, plenamente. Quando nós falamos dos 7 dons do Espírito Santo, nós estamos falando de uma infinidade de dons que Deus, através do Espírito Santo, nos concede. São esses dons que fazem a riqueza da nossa igreja. Vocês já imaginaram se todo mundo tivesse o mesmo dom? Se todo mundo fosse igual, que pobreza seria o mundo, que pobreza seria a própria igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Mas não é assim. Somos diferentes e temos dons distintos. É o que mostra a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Essa igreja que nasce em Pentecostes é uma igreja rica de dons, de talentos, que, quando colocados em comum, formam esta igreja una, no único corpo que é Cristo, mas com seus diferentes membros e membros com diferentes funções, diferentes dons, diferentes talentos. Paulo, na segunda leitura, usa a imagem do corpo para nós entendermos melhor esse significado. O corpo é único, mas nós temos muitos membros. Cada membro que tem o nosso corpo tem uma razão de ser. Quando um deles não está funcionando, quando um deles tem problema, ou quando um membro é amputado, ele faz falta nesse corpo. Assim, o nosso corpo é perfeito com todos os nossos membros, cada um no seu lugar, cada um cumprindo a sua função para a harmonia do conjunto do corpo. Assim é o corpo da igreja. Vocês já imaginaram essa comunidade? Quantos dons, quantos talentos? Talento para música, talento para as leituras, talento para a organização litúrgica, talento para ornamentação, talento para a limpeza, e assim sucessivamente. Cada um colocando em comum um pouco daquilo que Deus lhe concedeu como dom. E forma então essa beleza que é a igreja. Eu sei que tem muita gente que ainda não colocou o seu dom a serviço, que tem o seu dom guardado, às vezes enterrado,
Vocês se recordam daquela parábola do homem que foi viajar para o estrangeiro e confiou talentos para os seus colaboradores? A um confiou 3, outro 4, outro 5, outro 1, mas todos ele confiou talentos. Cada um geriu da forma que achou melhor. Quando ele voltou, ele quis saber o que eles fizeram com os seus talentos. Elogiou aqueles que colocaram esses talentos em comum e eles se multiplicaram. E ficou entristecido com aquele que enterrou o seu talento. Pense no talento que você tem. Por que é que nós temos talento? É para nós? Claro que não. É para colocar em comum para os nossos irmãos. Quantas pessoas têm seus talentos escondidos e não multiplica? Às vezes por falta de oportunidade, às vezes por egoísmo, às vezes por não ter entendido que talento é para ser colocado em comum. Assim Paulo vai mostrando o rosto desta igreja missionária, rica de talentos, de dons do Espírito Santo. Pense no seu talento e veja se você já está, de alguma forma, partilhando esse talento com a sua comunidade. É o que mostra a segunda leitura de hoje. A primeira leitura é dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E ali nós vemos a manifestação do Espírito Santo. Como é que ele age? São pessoas diferentes, distintas, estrangeiras, de várias nações, de várias regiões, com línguas distintas. E de repente, o Espírito Santo, que pousa sobre eles, faz com que eles se entendam, cada um na sua própria língua. A unidade na diversidade. Mais uma vez, essa igreja que nasce em Pentecostes é essa igreja una, mas com tanta diversidade. É a riqueza da nossa igreja, como eu disse antes. Pessoas diferentes, mas unida num único corpo que é Cristo. Falando a única língua, que é a linguagem do amor, a linguagem do Espírito. É essa que nos une. Você pode ir para qualquer canto do mundo. Se você usar a linguagem do amor, você será entendido, compreendido, onde quer que você esteja. É esse Espírito que nos impulsiona para a unidade, apesar da nossa particularidade. No Evangelho, nós vemos Pentecostes acontecendo no dia da ressurreição. Os discípulos reunidos também no mesmo lugar, porém, de portas e corações fechados, mas Jesus em espírito adentra esse lugar físico e simbólico, fechados, se coloca no meio deles, e o primeiro desejo de Jesus é o desejo de paz. Ao se colocar no meio deles, eu dizia isso lá no primeiro domingo da Páscoa, Jesus está dizendo para nós que Ele deve ser centro da nossa vida. Ao mesmo tempo, Ele deseja a paz, sermos missionários com paz no coração. Sem paz, não podemos levar adiante a missão. E por fim, Ele sopra sobre eles o Espírito Santo e diz aquela palavra-chave: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Se você quiser saber como Deus enviou o seu Filho e como você é enviado por Deus, dê uma olhadinha lá nos textos e na vida pública de Jesus e perceba qual é a sua missão. A missão de Jesus é espelho para a nossa missão.
E é isso que ele vai dizer aos discípulos no dia de Pentecostes, no dia em que ele os envia para a missão. Assim nasce a nossa igreja missionária, que começa dentro da nossa própria casa, se estende para a comunidade, para a sociedade e para o mundo. Essa missão que começa em casa, começa também na vida de pais e padrinhos, que hoje assumem um compromisso para os seus filhos e afilhados. O batismo é o início da vida dessa criança na Igreja Católica. Ela não sabe o que está recebendo. Ela não sabe o que significa a igreja. Ela não sabe dos grandes desafios que essa missão lhe espera. Mas a gente supõe que os pais e, sobretudo, os padrinhos saibam disso. Os pais, quando não têm vivência na igreja, talvez não conheça, mas os padrinhos, quando são escolhidos, a igreja recomenda: escolham padrinhos que tenham vivência na igreja, que tenham sacramentos, que tenham prática católica e que sejam exemplos para a criança. Porque se os pais falharem na sua missão de educar essa criança na fé católica, entra em ação os compadres, com o pai, com a mãe, o segundo pai, a segunda mãe, que vai fazer com que essa criança não se disperse, não se afaste da igreja na qual ela foi batizada, que ela professe a fé católica. Então, pais, padrinhos, vocês têm uma grande responsabilidade junto com os pais, fazer com que essas crianças perseverem na igreja católica. E se vocês mudarem de religião, vão estar dando um péssimo exemplo para essas crianças, porque não é incomum padrinhos depois mudarem de religião. Envergonham os pais, envergonham os afilhados, porque não honrou com o compromisso de ser exemplo, de ser luz na vida dessas crianças. É por isso que os padrinhos vão acender uma vela agora, lá naquela grande vela que é o Círio Pascal. Essa vela não é só um símbolo, ela significa também a luz que vocês, padrinhos, devem ser na vida dessas crianças. Luz significa iluminar caminhos. Iluminar caminhos significa exemplo. Por isso, padrinhos, madrinhas, vocês devem ser exemplo na vida dessas crianças. Cuidar dessas crianças, como nesse momento você cuida dessa frágil chama que está nas suas mãos. Toda a fragilidade dessa criança que você assume como afilhado está simbolizada na chama desta vela. Vocês serão então aqueles que vão apontar o caminho da igreja, o caminho de Deus para a vida dessas crianças.